Nós estamos ao vivo em mais uma edição do Hora Geral, nesta terça-feira, para levar até você muito mais informação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e obrigado pela participação no nosso WhatsApp, que é o 981387000. No programa de hoje, você vai ver Codesp volta atrás e não descarta a cidade de Guarujá para a queima de gases tóxicos. É isso mesmo que você ouviu. Estudante é baleado durante assalto em Praça de São Vicente. Ainda na cidade de São Vicente, mais uma vez a unidade de saúde é assaltada. O nosso convidado de hoje já está na recepção do Hora Geral, é o Rafael Mota, jornalista, uma figura respeitada, inteligente, e você vai observar que a sua análise dos assuntos que serão debatidos no Hora Geral tem uma outra visão, que vai provocar no nosso telespectador um entendimento melhor daquilo que acontece na nossa região e também no Estado e na União. Hoje é comemorado o dia de São Cristóvão. É isso mesmo, dia de São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas, né? Um abraço especial aos devotos de São Cristóvão e aos nossos motoristas que transitam diariamente pelas estradas e vias do nosso país. Hoje é o dia também do colono, é verdade, dia do escritor e dia também do motorista, como eu falei na abertura do Hora Geral. Não se esqueçam que eu estou com você. Abrindo o Hora Geral de hoje, nós recebemos um vídeo pelo nosso WhatsApp, que é o 981387000, de um telespectador do Guarujá. Ele mostrando a situação de um canal em Vicente de Carvalho. Prestem bem atenção, eu já vou chamar o vídeo, mas tudo isso que você vai ver através do vídeo do telespectador, no meu entendimento, isso não aconteceu há um mês atrás, há 3 meses atrás, há 1 ano atrás. Isso já vem de um longo tempo. E eu espero que a administração consiga resolver. Quer ver? Aqui, ó, no Hora Geral. Olá, boa tarde. Vou mostrar essas imagens aqui. Esse paradoxo que existe em Vicente Carvalho. Um canal entulhado de vegetação, todo assoreado. Ou, enfim, uma coisa desnecessária. Poderia estar coberto isso aqui, entendeu? E para igualar aqui o descaso, esse plantio de árvores, eu imagino que isso aqui não é ideia do Suma, porque o Suma é muito inteligente. Isso aí é fazer média com a população. Eu acho que, por exemplo, tem aqui essa colônia aqui que fizeram, que é a herança do Farid também, não acrescentou nada. Tudo bem, deu moradia, beleza. Mas isso aqui, esse plantio de árvore aqui, a minha rua tá sem asfalto há 40 anos. É um pedaço de rua ali. Isso aqui tinha que haver uma convocação, um plebiscito para saber se esse era o momento de plantar isso aqui. Olha o canal. Vê, isso é em toda a extensão, desde da garagem da prefeitura até lá o rio Acaraú. Aí me faz esse plantio de árvores aqui, é um gasto desnecessário. Eu concordo é meu protesto. Concordo com o telespectador e ele mandou via WhatsApp, ou seja, essa iniciativa dele é uma iniciativa que pode sim ser a iniciativa dos nossos telespectadores. O que ele falou, eu também concordo. Isso aí não aconteceu na gestão do atual prefeito Walter Suman, mas o prefeito tem condições de chamar a secretaria responsável. Não sei se é o secretário Sidney Aranha do Meio Ambiente que pode resolver isso, ou o secretário de Obras, mas não tem como ter um canal como esse. Olha, parece uma floresta amazônica, né? Ali no canal ali Vicente de Carvalho. E um plantio que eu também não consegui entender na calçada ali desse canal. Não consegui entender. Ou seja, essa é a participação de um telespectador que gosta do Guarujá, gosta de Vicente de Carvalho, mas não concorda com certas coisas que estão acontecendo. E nós vamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura. Eu espero que seja uma resposta convincente e não aquelas respostas prontas, né? Nós temos um cronograma de poda de árvores e limpeza dos canais. Daqui a 30, 60 dias, talvez 90 dias, iremos retirar o mato do canal. É sempre assim, é resposta pronta. Eu aguardo, né? Espero que tenha uma resposta convincente para o nosso telespectador que mora em Vicente de Carvalho. E ainda falando de denúncia e de participação pelo 981387000, nós temos também boas notícias aqui no Hora Geral.
Nós mostramos ontem no programa uma denúncia da telespectadora Dulce, que não consegue pegar o alimento integral para sua mãe idosa desde maio, no AME aqui, que fica na Alexandre Martins, com a Epitácio Pessoa. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, que respondeu de pronto que o alimento está disponível e a telespectadora pode fazer, sim, a retirada dele. Viu? Isso que é importante. É o jornalismo aliado à população. Nós entramos em contato e a Secretaria de Estado falou, não, já está lá sim, pode buscar. É óbvio que depois da cobrança do Hora Geral, eles tentaram resolver e resolveram. E a telespectadora é Dulce, né? Olha, vá lá e se você conseguir de fato pegar, tire uma foto, faça um vídeo que nós vamos apresentar aqui no Hora Geral. Ainda na abertura do programa de hoje, nós mostramos no Hora Geral ontem a denúncia do telespectador Cícero, agora voltando ao Guarujá, sobre a falta de asfalto e entulho na rua Eduardo Risque, na Enseada. A produção pode colocar a imagem enquanto eu leio a nota. Em nota, a Prefeitura informou que fez uma vistoria no local e que estava sem entulho. Segundo a Prefeitura, alguns moradores deixam areia de construção e pedra nas calçadas e essa vistoria é feita após pedido dos munícipes junto à fiscalização de posturas. Sobre a rua não ser asfaltada, como você está vendo nas imagens enviadas pelo telespectador aqui no Hora Geral, a administração disse que está em busca de recursos para realizar a obra. Está vendo? Então, prova que, de fato, não tem asfalto. E olha, essa é a única maneira que você tem de cobrar. E lembrando que na primeira semana de agosto, semana que vem, o prefeito Walter Suman vai estar aqui no Hora Geral e ele poderá responder essas e outras denúncias ou perguntar alguns projetos que estejam à frente do Executivo da Ilha de Santo Amaro, no Guarujá. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta terça-feira, comigo aqui ao vivo no Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Temer lança incentivo à demissão de servidor. Governo espera cortar R$1 bilhão. Plano terá a opção de reduzir salário e carga horária. É interessante, né? Ou seja, esse plano de demissão do servidor é algo que a matéria diz pode gerar uma economia, né, de R$1 bilhão. Só que eu não vejo a redução dos cargos comissionados, são milhares no governo federal, né? Ou seja, dá a impressão que os nossos governantes, eles não conseguem entender que eles não podem gastar mais daquilo que eles não recebem, daquilo que não entra nos cofres da União, por exemplo, que é uma forma de manter o equilíbrio. Eu também não entendo, vou perguntar até para o Rafael Mota, né? O aumento dos combustíveis chegando a aumentar 40 centavos na bomba. E eu ouvi ontem a entrevista do ministro do Planejamento, ele falou, não, nós vamos avaliar daqui a 2 meses se vamos continuar aumentando ou não. Ou seja, assim é fácil, né? Assim é fácil, né? Você é o empresário, entendeu? Por exemplo, você está com dívidas, né? No seu empreendimento. Não, vou aumentar o valor do serviço para entrar mais dinheiro. Assim qualquer um administra, né? Até quem é ruim, é péssimo de matemática, não precisa nem de ministro da Economia, nem ministro do Planejamento. É só aumentar porque sabe que vai entrar o dinheiro, né? É umas coisas que a gente tentam fazer a gente de bobo, né? Eu não aceito esse tipo de posicionamento, mas é o que reza, pelo menos nesse momento, o governo do presidente Michel Temer. Nicolás, prata nos 50 metros, borboleta no Mundial da Hungria. Excelente marca, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ó. É o Nicolás Santos, 37 anos, é o mais velho nadador no pódio de um Mundial. Está na primeira página da Folha de São Paulo. Cadê o Estadão? O Estadão trazendo como destaque: adiamento de reforma da Previdência custará ao menos 18,6 bilhões. Ô Douglas, o que é isso que estão mostrando nessa primeira foto? Sabe o que é isso daí? São as tornozeleiras eletrônicas, não é isso mesmo? Olha só. Procura é alta e falta dinheiro. Com a crise econômica, estados atrasam o pagamento das empresas que monitoram
presos com tornozeleiras eletrônicas. Ao mesmo tempo, cresce a demanda pelo equipamento. Meu Deus do céu, o mercado deve dobrar de tamanho em 2017. Os estados atualmente têm licitações abertas para a inclusão de 40 mil monitorados. A fábrica da Spacecom, que é o que dá destaque à foto, que fica em Manaus, uma das 3 instaladas no país, pode produzir até 50 mil unidades por ano. Sabe quanto que é o custo médio para se manter em funcionamento cada tornozeleira no Brasil, amigos do Hora Geral? Sabem? Está aqui na primeira página do Estadão. R$ 280 cada tornozeleira, tá certo? Jornais locais, Jornal da Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete aqui no Hora Geral. O governo federal avaliará a privatização de dragagem. Também está uma novela dragagem, né? Enquanto essa novela não se encerra, não termina, né? Muitas mercadorias, a movimentação acaba sendo também prejudicada pela condição de entrada de navios de grande porte no canal do Estuário, aqui no maior porto da América Latina. Agora eu quero um destaque para essa foto aqui. Olha, tá vendo? Ó? Mãos de artista que restauram. Esse é uma figura que eu conheço, é um batalhador, o nome dele é Leonardo Branco, né? Vou até falar um pouco mais sobre ele. A gente trata ele como Léo, ou Léo Branco. Ele tem 42 anos e dá nova vida ao Cristo do bairro do Valongo, em Santos. Ele começou a trabalhar com restauração em 95 na igreja do Embaré. Gostou tanto que se profissionalizou na área. E eu diria, sem medo, que o Léo Branco, pode deixar a imagem do Léo aí, restaurando o Cristo do bairro do Valongo. Ele é uma pessoa não só que batalha, mas também é uma pessoa que muitos da administração atual falam: não, a gente vai contratar, não, a Prefeitura de Santos não tem um restaurador, não, você é um cara entendido. E até agora não deram oportunidade para o Leonardo Branco. E olha, amigos do Hora Geral, nós estamos numa cidade como Santos, que é considerada inclusive como cidade histórica. Uma cidade como Santos, que eu amo e que não tem um restaurador, por exemplo, e poderia, né, fazer um belo de um trabalho. Muitas vezes, ali na Frontaria Azulejada, que fica ali no Valongo, ele mesmo, com seus próprios equipamentos, chegou até a limpar ali a fachada com a VAP que era dele, ou seja, é um batalhador. Então, Léo Branco, vamos ver se depois dessa reportagem de primeira página no Jornal da Tribuna, a Prefeitura de Santos acaba contratando você como restaurador para poder cuidar melhor dos pontos turísticos e históricos da nossa querida cidade de Santos. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete: governo vai propor demissão voluntária para servidores. Empresa cobra R$700 mil de Ademário e vice. A empresa Alessandro Camargo Rodrigues, sediada na Vila Nova, em Cubatão, está notificando judicialmente o presidente do PSDB e atual prefeito Ademário da Silva Oliveira e o presidente do PTB e atual vice-prefeito Pedro de Sá Filho a pagarem R$700 mil pela suposta prestação de serviços de propaganda eleitoral. O procedimento já foi protocolado no Fórum de Cubatão. Essa é uma das manchetes da primeira página do Diário do Litoral. O Expresso Popular trazendo como destaque: aprenda a poupar gasolina para sobreviver ao aumento. Olha, é muito fácil. Olha, mais um cavalo, como é que é? Cavalo largado no Japuí vira perigo para o trânsito. É incrível, né? A gente tem noticiado tantos cavalos que estão praticamente deixados nas avenidas, nas vias de São Vicente. Será que não dá para, de repente, autuar o dono? Porque não pode. Teve recentemente, inclusive, uma moça que atropelou um cavalo. Ela estava no local correto, o cavalo que ele estava, e ela veio a falecer. Eu não entendo por que tem certos problemas que se perpetuam, e nós sabemos que quando se perpetua um problema, isso é sinal de que alguém vai pagar caro por isso. E acaba sendo, às vezes, a população, que é ela que contribui através do pagamento dos impostos, né? Quando que vai vir aqui o prefeito de São Vicente, produção? Dia 8 de agosto? Então tá bom. Então vamos aguardar. Vamos deixar esses assuntos também para o prefeito responder, tá?
Isso é importante, a satisfação do chefe do executivo. Ô, produção, deixa eu fazer uma outra pergunta para minha produção. Já convidaram os 9 prefeitos da região metropolitana? Já mandou e-mail? Já? Ah, então tá bom. Isso que eu quero. Eu quero os 9 aqui, né? Lógico que a gente vai ver o agendamento, porque eles trabalham muito. Tem uns que trabalham mais ou menos, mas tem muitos que trabalham bastante. Eu quero eles aqui, também 7 da manhã, né? Depois de participar do Hora Geral, eles têm o dia livre. Mas veja a produção, a melhor data aí para a gente trazer os prefeitos para que eles possam prestar contas do primeiro semestre aqui no Hora Geral. Bom, essas são as principais manchetes dos jornais. Vamos continuar com informação e essa próxima notícia me deixa preocupado também. Você sabe aqueles 115 cilindros contendo gases tóxicos que estão no Porto de Santos há 20 anos e que continuam sendo destinos lá no Armazém 11? Então, agora a Codesp voltou atrás e disse que ainda considera a possibilidade da cidade do Guarujá como destino para a queima do produto na base aérea. É isso mesmo que você está ouvindo. Semana passada venceu pela terceira vez o prazo que o Ministério Público deu para a estatal apresentar um plano de destinação para os gases, o que novamente não aconteceu. Mais uma vez a Codesp pediu um prazo maior e agora a próxima reunião sobre esse assunto será em agosto. Enquanto isso, a empresa prometeu monitorar os cilindros 24 horas por dia. Mas não é o que está acontecendo, não. Não tem monitoramento 24 horas. Essa é a informação que eu tenho. Não tem monitoramento. E isso pode causar problemas graves se um daqueles cilindros, de repente, explodir, né? Então, eu estou só alertando. Não estou querendo o pior, não, né? Então, muita atenção, né? E é bom lembrar também que o estado do lugar está bem precário. Só esse local, olha ali, ó, janelas com telhas quebradas, né? E o secretário do Meio Ambiente do Guarujá, que falou aqui no Hora Geral, mês passado, comentando o assunto, garantiu que na cidade o produto não vai ser queimado. Sidney Aranha falou. E o Sidney Aranha é uma pessoa que ele compra a briga. E eu acredito que ele vai conseguir esse tempo. E semana passada também, quem soltou uma nota foi o deputado Marcelo Squassone dizendo: não, podem ficar tranquilo, não vai queimar no Guarujá. Agora a notícia que chega é que estão voltando atrás. E é isso que me preocupa, né? As autoridades falam, dão uma informação e depois voltam atrás. Vamos aguardar os desdobramentos. Um estudante de 18 anos foi baleado em um assalto no Jardim Independência, em São Vicente. O crime ocorreu na noite de domingo. O jovem estava sentado sozinho na Praça Prefeito Jorge B, quando 2 ladrões chegaram por trás e roubaram uma correntinha do estudante. Ao perceber que teria a bicicleta roubada, ele a segurou e foi quando os criminosos assaltaram. A bala acertou de raspão a coxa e se alojou na panturrilha esquerda. Ele foi levado ao pronto-socorro da Zona Noroeste, medicado e liberado. Porém, a bala ainda não pôde ser retirada e os bandidos ainda não foram identificados. Segundo o pai do jovem, a correntinha não era de ouro, apenas dourada. Nós vamos parar, né? A Unidade Básica de Saúde do Catiapuã, em São Vicente, mais uma vez foi alvo de criminosos durante o fim de semana. É isso mesmo. Eles roubaram 3 computadores e deixaram a unidade totalmente bagunçada, como você está vendo nas imagens aqui no Hora Geral. Só esse mês foi a 2ª vez que a unidade foi invadida. E nesse ano já foram 28 ocorrências do tipo na cidade. Segundo o levantamento da própria prefeitura, de acordo com os funcionários da unidade, marcações de exames e aplicações de consultas, atendimentos precisam ser por computador, é a única maneira. E eles foram suspensos ontem porque roubaram o computador. A prefeitura disse que já pediu à polícia militar para reforçar o patrulhamento em algumas áreas e que estuda ampliar a segurança por vídeo monitoramento. Deixa eu falar uma outra coisa. Esse é um problema que Santos também tem. Tanto nas policlínicas, né, como nos hospitais, como da Zona Noroeste, às vezes você não vê uma segurança. De vez em quando passa ali uma viatura da Guarda Municipal, né, mas as policlínicas não têm a segurança. E é o mesmo que acontece na cidade de São Vicente, como você viu na reportagem. O vídeo monitoramento ajuda? Ajuda. Ele é 100%? Não, não é 100%. Que o vídeo monitoramento ele vai flagrar o que está acontecendo, mas não tem a rapidez de uma ação se tiver um segurança ou uma viatura. É óbvio que também a gente não vai colocar viatura em todas as policlínicas, né? Mas que haja aí um sistema de ronda para dar um mínimo de segurança para quem precisa de um atendimento de saúde. Este é o Hora Geral. Trânsito, apoio.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x3. Por causa das obras na pista norte da Anchieta, a operação é 5x3. Então, muita calma nessa hora. Cônico Domênico Rangoni Pai da Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Nas balsas, travessia Santos e Guarujá, neste momento com 6 embarcações. Guarujá, Bertioga, 1 e São Sebastião e Ilhabela com 2 embarcações de boa visibilidade. O Douglas, eu vou para São Paulo, hein? Então o rodízio hoje é para veículos de placas finais 3 e 4. E o tempo, hein? Bom, o tempo nós vamos saber agora. A previsão para essa terça-feira de céu claro com predomínio do sol ao longo do dia. Os termômetros marcando aqui em Santos, segundo o nosso radar meteorológico, mínima de 17, máxima de 26. Vamos até a cidade de Cubatão, a mínima de 17, máxima de 27. De lá vamos até a cidade de Itanhaém, a cidade de Padre Anchieta, mínima de 17, máxima de 25 graus. E esse é o nosso radar meteorológico do Hora Geral. Esporte. Apoio. Memorial. Tradição em preservar a história. E Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Portuguesa Santista contratou mais 7 atletas para a sequência da Copa Paulista. Os reforços já estão à disposição e alguns deles, inclusive, já atuaram no jogo de domingo, onde a Briosa perdeu por 2-1. Entre os novos jogadores, alguns nomes já conhecidos como o goleiro Rogério, o zagueiro Lucão, o volante Jean e o meia Cauê, que já passaram antes pela equipe. O lateral esquerdo Gaúcho, o volante Bruno Sacomani e o atacante Caio são outros reforços. Todos os atletas foram trazidos pelo gerente de futebol Samuel Maninho, que retornou ao clube. A pretensão é que esses jogadores fiquem também para o campeonato A3 no ano que vem. Ainda restam 2 vagas para inscritos na Copa Paulista e o novo técnico, Ricardinho, vai avaliar as posições mais carentes para definir outros nomes. Tá certo? Este é o Hora Geral. Hoje a gente veio acompanhar um pouquinho do trabalho da Cesurb de limpeza de canais para melhorar a drenagem da cidade de Praia Grande. O trabalho de manutenção em todos os canais é realizado a cada 3 meses, com limpezas nas laterais e fundo, retirando terra e lixo que possam atrapalhar o bom funcionamento destes locais. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas que eu faço com satisfação. A Praia Grande é minha casa e eu cuido da minha casa. Eu limpo meu quintal, limpo minha sala, que é a praia, para quando chegar as visitas se sentirem bem, se sentirem em casa. E é isso que eu gosto. Amo meu trabalho, amo minha cidade, faço com satisfação. Entrei na Ação do Coração, eu estava passando assim numa fase bastante difícil da minha vida. Então a gente colocar essa borboleta assim, ó. Eu vou colocar 2 coisas. Para você espalhar em toda São Vicente, sabe? Pista de amor e de carinho. Muito obrigada, muito obrigada. I feel it in my blood, in the fire and the flood, the peace that can't kill. Tudo que a gente tem feito só é possível por conta do amor de vocês, por conta do carinho de vocês por São Vicente. I know I shouldn't love you, I know. Estamos caminhando juntos, o coração aqui é verde, ele é de esperança. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo.
e Unidas. Alugue o carro que sempre quis na Unidas. Estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o jornalista Rafael Mota. Rafael, tudo bem? Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom recebê-lo aqui, viu? Eu que fico feliz pelo convite e pela lembrança. O Rafael Mota, além de jornalista, é uma figura séria. Ele é jornalista, trabalha no Jornal A Tribuna, na qual eu mando um abraço a toda a equipe do Jornal A Tribuna. Tive a grata satisfação de trabalhar junto com o Rafael em 94 na Rádio Clube de Santos. Ele recentemente fez um livro praticamente uma biografia do Esmeraldo Tarquínio, né? Tem belas reportagens que ele faz e escreve no Jornal A Tribuna e é uma figura séria no meio jornalístico. Já era um tempo que eu estava para combinar para ele vir aqui no programa, mas como ele estava também numa outra emissora de rádio, o horário não dava. E ele está de férias, né? Volta a trabalhar semana que vem. Aí eu rapidamente liguei e ele prontamente, que horas, Douglas? Falei, pode chegar mais 7 horas. Estou aí. Obrigado, Rafael. Imagine, eu que agradeço pela lembrança, Douglas. Um bom dia a você que assiste a Hora Geral também. Fico feliz e satisfeito, porque já nessa caminhada até longa, é verdade. A gente vê como são as coisas, né? A gente tem conhecidos, estagiários, filhos, no seu caso, que têm a idade ou menos idade do que aquele tempo em que a gente se encontrou pela primeira vez na antiga Rádio Clube aqui em Santos. Mas, Rafael, eu fiz questão de convidá-lo também porque tem muitos assuntos e eu, com certeza, há muitos anos fico debatendo problemas da nossa região e cobrando dos nossos responsáveis. Parece que alguns deles não gostam de ser cobrados, mas esse é o papel do cidadão, é o papel da imprensa. E quando o governante é responsável e faz e cumpre com aquilo que ele prometeu ou cumpre com aquele papel que foi lhe ofertado através do voto ou da escolha de um nome como secretário ou diretor, parece que é uma obrigação. Não é uma obrigação, é um dever. Ele foi levado a isso. Aonde que eu quero chegar? Nós vimos ontem, você também acompanhou, a manchete da Folha de São Paulo, mostrando um muro que foi construído ali na Vila Esperança, na Imigrantes, né, separando praticamente a rodovia dos moradores ali de Cubatão, trazendo não só uma espécie de um bloqueio, mas uma alternativa, no meu entendimento, muito falho de um sistema, de uma empresa como a Ecovias, para tentar minimizar os assaltos. Constrói um muro. Nós estamos, inclusive, mostrando a manchete do jornal de ontem. E esse é um jornal, Rafael, que tem repercussão nacional. Quando você leu, o que passou pela sua cabeça? Que há uma segregação muito grande que persiste entre uma comunidade mais pobre que sofre com os graves problemas da região, um deles, o da falta de habitação adequada. Você sabe, Douglas, que a Baixada Santista é a região do estado de São Paulo que tem o maior déficit habitacional. Além dos problemas de saúde, mobilidade, expectativa de vida, escolaridade, que a Baixada Santista vive também. Então, quando eu olhei para aquela foto, que era uma realidade até que já conhecia, faz alguns anos que esse muro existe, eu acabei me lembrando dessas coisas todas também, do quanto há dificuldade por parte do poder público, em conjunto com o setor privado, em dar soluções à vida das pessoas sob aquela alegação pretensa de segurança. Na verdade, o muro que você vê ali, ele acaba servindo como mais um isolamento da comunidade de uma possibilidade até de alternativa de trabalho. Pessoas falavam naquela reportagem que antes do muro, elas acabavam ficando ali à beira da estrada e até, vendendo, num tom de brincadeira, torciam pelo congestionamento, porque tinham a possibilidade de oferecer ali produtos, água, salgadinhos, doces, caranguejo, para as pessoas ali poderem comprar à beira da estrada enquanto ficam paradas. No entanto, os episódios de assalto, de insegurança, pessoas que acabam tendo medo, mesmo que nunca vá acontecer nada com elas, elas sentem aquele pavor de passar por um trecho que acaba não sendo devidamente policiado. Esse, aliás, é um outro problema. É difícil encontrar um policial rodoviário à beira da estrada. Viajei recentemente agora nas férias, fui de São Paulo até o sul de Minas, voltei.
não vi viatura da Polícia Rodoviária na estrada em nenhum momento. O Roberto Mohamed, que participa aqui do Hora Geral, ele falou inclusive que existe uma campanha para praticamente extinguir ou diminuir significativamente o número de policiais rodoviários e que essas empresas que têm a concessão de cuidar das rodovias, entre elas Ecovias, por exemplo, ficariam responsáveis de colocar segurança particular da empresa, tirando todo o poder de polícia das polícias rodoviárias. Eu falei, poxa, eu não sabia disso e isso me causa uma preocupação. Principalmente no sistema Anchieta Imigrantes, Rafael, porque é onde tem o pedágio mais caro, me corrija, do mundo. Do mundo eu não sei, do país certamente, R$ 25,60 para descer a serra, afora aquilo que você paga na Padre Manuel da Nóbrega, em outros trechos de rodovia, é um valor muito elevado pelo pouco de retorno que se dá. Nesse caso, eu particularmente entendo que segurança pública é um dever do poder público, do Estado, em conjunto com os municípios, com o governo federal. Acho uma temeridade a privatização de um serviço básico como este de segurança pública. Afinal, você sabe muito bem que, às vezes, interesses privados acabam prevalecendo sobre o interesse público, o que pode fazer com que, às vezes, haja alguns desvios de finalidade, a segurança que deliberadamente acaba não sendo feita porque não é do interesse da empresa que se proteja aquele trecho da estrada. Há coisas que acontecem que nós nem sempre desconfiamos. A população, de modo geral, não faz ideia desses acordos particulares que acontecem muitas vezes no sentido de favorecer economicamente a empresa que presta o serviço. Talvez, Douglas, falte o seguinte, um entendimento melhor entre a Ecovias e o Estado. Se a Ecovias tem, por meio da arrecadação de pedágio, condição de gastar 14 milhões e meio de reais na construção de um muro para isolar uma comunidade, talvez conjuntamente esse dinheiro pudesse ser revertido no melhoramento da própria Polícia Militar Rodoviária. Essa maneira seria a mais adequada para reverter melhor aquilo que o cidadão paga para cruzar as rodovias entre a capital e o litoral de São Paulo. E olha, Rafael, nós temos inclusive imagens, vamos mostrar agora para os telespectadores, a quantidade de veículos que se forma nos finais de semana prolongados, ou seja, toda essa movimentação que você está vendo agora é uma movimentação que envolve dinheiro, arrecadação. Olha só, e é arrecadação significativa. Eu não consigo entender uma quantidade de veículos como essa, né, e não ter condição de, no mínimo, dar uma infraestrutura para uma rodovia que não é tão longa assim. Não, do contrário, pelo trecho pago, o valor por quilômetro ele é acima da média. Não tenho esses números comigo, Douglas, mas de fato acaba saindo muito caro para quem paga. E quando se vê essa quantidade de veículos que passam todos os dias, parece que 100 mil veículos diariamente, quando se multiplicam 100 mil veículos por R$25, temos ali 2 milhões e meio de reais, 25 milhões, não me falha até a conta, é tanto número que eu confesso ter dificuldade de fazer essa conta por dia. É claro que há manutenção na estrada, pagamento de funcionários, tudo aquilo que envolve a operação e a manutenção de uma empresa. No entanto, como ela presta um serviço concedido pelo governo do Estado, falta o poder fiscalizador do Palácio dos Bandeirantes para fazer com que a empresa ofereça melhores condições de circulação às pessoas. E cabe ao Estado, enquanto responsável, segundo a Constituição Federal pela Segurança Pública, zelar melhor pelo investimento nesse poder, que é o poder de polícia, para coibir a ação de bandidos. Não se pode nunca esperar somente que o poder privado tome atitudes. Ele tem por interesse principal o lucro, o que é honesto. No entanto, se o Estado não fiscaliza, fica somente o lucro e o cidadão se perde. Você fala em lucro, nós lembramos muito bem que, inclusive, a segunda pista da Imigrantes foi entregue antes do prazo. Só que não estava no contrato as tais obras complementares. Então você vê muito bem que você desce em 4 vias, mas chega aqui embaixo, tem um funil. É mais ou menos um funil, um afunilamento, ou melhor, que eu não entendo. Quem foi engenheiro, meu amigo Rafael? Você está na Afonso Pena, você passa ali, você está na Afonso Pena, passa pelo canal 4, sentido canal 3, você está chegando na Conselheiro, faz assim por causa do VLT, ó. As 3 vias viram duas. E não tem nenhum tipo de sinalização. Eu não concebo isso, porque só pode ser obra de algum engenheiro, né? É difícil entender que não haja mais acidentes naquele trecho, porque de fato é muito difícil de circular naquele pedaço sem você olhar demais para os lados e não provocar nenhuma colisão.
Esse é um dos problemas que ocorrem quando se discute pouco com a comunidade a realização de obras. Se as pessoas fossem ouvidas, os motoristas que passam no dia a dia, quem conduz ônibus ali, por exemplo, e ali passa muito ônibus intermunicipal, portanto, é mais um problema metropolitano. Quem vai de ônibus por ali tem que ter uma atenção mais do que redobrada. Não basta cobrar passagem, olhar o passageiro que sobe, ver o viajante que desce, ficar atento às condições normais do trânsito, você dirige para si e para os outros também. Mas quando se chega num trecho em que o ônibus mal cabe em uma das duas faixas de rolamento que restam, há um problema muito sério de risco de acidentes naquele trecho. Nós estamos conversando com o jornalista Rafael Mota. O telespectador pode fazer perguntas pelo 981387000. Rafael, recentemente foi aí uma caravana de vereadores e de prefeitos liderados pelo prefeito Mourão, presidente do Condesb. Lá alguns deputados estavam presentes a respeito de uma cobrança com relação à verba SUS para os hospitais aqui na nossa região. E o próprio ministro acabou liberando 10 milhões por mês para tentar resolver ou minimizar o problema de saúde na nossa região. Mas é óbvio, Rodolfo Amaral inclusive esteve aqui na semana passada, que isso não significa que esses 10 milhões já estão no caixa. Isso depende de uma contratação de serviço. Mesmo assim, o que você achou da iniciativa dos prefeitos liderados pelo Mourão e alguns vereadores da UVEBS de cobrar o ministro, né, da Saúde em Brasília? Demorou muito. Já era para ter sido feita há muito tempo. A região metropolitana existe oficialmente há 21 anos. Desde 96. Desde 96, oficialmente. Antes já havia esse pensamento regionalizado. Mas as cidades, claro, têm preocupações individuais com os seus serviços de saúde. Só um parêntese, Douglas. Na semana passada eu estive aqui na Santa Cecília conversando com o Edgar Boturão no Ponto de Vista. E antes eu tinha parado aqui em frente e veio uma moça conversar comigo. Ela vinha carregando uma criança de colo. Ela perguntou como que ela conseguia tomar um ônibus fretado para chegar até Mongaguá. Mas por quê? Não, eu preciso para Mongaguá porque eu vim aqui buscar atendimento no Hospital Guilherme Álvaro, que é praticamente aqui do lado. Sim. Da Santa Cecília. E eu imaginava o seguinte: quanto tempo ela deve ter levado da cidade dela, de Mongaguá para vir para cá buscar atendimento, que talvez ela até pudesse ter em Mongaguá, mas só não ela está e a estruturado. Ela e a criança, mais uma adolescente, não sei para quem era o atendimento exatamente, mas as três estavam ali vindo de ônibus de Mongaguá para cá. Imagina o tempo que se leva, a despesa que isso representa. E faria o caminho de volta. Até comentei com a minha mulher naquele momento, estávamos juntos, ela dizia o seguinte, e eu dizia para ela o seguinte: olha, a que horas ela vai chegar em casa? Talvez ela esteja em Mongaguá umas 5 horas da tarde. É um dia inteiro para buscar atendimento em um lugar que ela poderia ter, talvez na cidade dela, um serviço específico no município dela. Então já era tempo mesmo de os prefeitos da região, em conjunto com o governo do estado, o Condesb, o Conselho de Desenvolvimento da região, tem essa representação meio a meio, metade do estado, metade das 9 prefeituras. Era tempo já de procurarem realmente o governo federal e o governo do estado buscando um reforço de verba que a Baixada Santista tem direito. Era tempo de essa tentativa que se vê aí na televisão, aí os prefeitos reunidos com o presidente Michel Temer, já deve fazer um tempo esse encontro. Foi. De fato, é tempo realmente de os municípios fazerem isso. E em conjunto com os vereadores também. O eleitor às vezes não tem muita noção disso, mas cabe ao vereador a fiscalização daquilo que faz o Poder Executivo. No caso, as prefeituras aqui da região. Quando o vereador procura se inteirar do que está acontecendo e tem noção do que ocorre, e como ele tem um contato mais próximo da comunidade, ou deveria ter, na comparação com a prefeitura e os secretários municipais, esse vereador pode colaborar muito levando até o Poder Executivo as demandas que a população tem. Então, esse diálogo conjunto é muito útil para que se levem melhor as reivindicações que a Baixada tem para o governo do estado, para o governo federal também. Portanto, se espera que esses contatos iniciais não parem por aí, Douglas. A Baixada Santista, conforme dados do próprio Rodolfo Amaral, tem 4% da população do estado de São Paulo, mas recebe somente 1% dos recursos do estado para a saúde. E esses números são números oficiais, e eu gosto sempre de lembrar o meu telespectador que o Rodolfo Amaral é um consultor financeiro, né, e ele lida com os números, ele não cria os números. Esses números são publicados e é através dos números que ele faz esse estudo. Agora, só voltando a essa munícipe, essa mulher que o
perguntou como é que faz para pegar um ônibus. Não sei se você tem essa informação, meu amigo Rafael e amigos do Hora Geral, mas Mongaguá entregou uma UPA na época da eleição e não está funcionando. Mongaguá não tem maternidade e algumas unidades básicas de saúde está faltando médico. Mongaguá, né? Então o que acontece? A população, ela se vê perdida e ela vai em busca de onde tem um atendimento, que foi o caso dessa moradora. Agora, o que me deixa às vezes nervoso e como cidadão é que nós temos um prefeito que foi reeleito, que é o prefeito de Mongaguá, que é do PSDB, que é do partido do governador. O que eu penso nisso, Rafael? É que seria mais fácil resolver. Nós sabemos o quanto que Cubatão acabou se prejudicando por falta de projetos do governo do estado, erroneamente, mas porque na época a prefeita era do PT, a Márcia Rosa, e o PSDB e o PT, eles não se bicam, essa é a realidade. Medíocre quem age assim, porque qualquer problema e o cidadão, eles têm que estar acima das bandeiras partidárias, né? Mas só trazendo para Mongaguá, poxa, por que não resolver? Por que não? Eu penso assim, é um professor, Arthur Parada Próstida, pega o carro, vai falar com o governador, vai falar com o Samuel Moreira, vai resolver. Você concebe uma cidade como Mongaguá não ter maternidade? É muito difícil ver essa situação em Mongaguá. Em Cubatão também já há alguns anos, com o hospital municipal fechado há tanto tempo. Há perspectiva de reabertura para setembro, segundo o prefeito então, ela ninguém fica doente, tá bom, Rafael? Ou nem nasce em Cubatão. São as cidades vizinhas e algum serviço particular, uma dessas possibilidades. Ou por emergência, como ocorre às vezes, em ambulâncias. De toda maneira, o prefeito Arthur Parada Próstida está no seu 5º mandato não consecutivo. É um recorde regional que ele tem juntamente com o prefeito Alberto Mourão, que também é do PSDB e hoje preside o Condesb. A configuração política atual da Baixada é a seguinte: dos 9 prefeitos, 7 são filiados ao PSDB e outros 2 são aliados em São Vicente do PMDB e em Guarujá do PSB, partido do vice-governador Márcio França. Mas, historicamente, aqui na região, Douglas, se sabe muito bem que esse governismo generalizado na filiação partidária dos prefeitos não tem significado os avanços que a Baixada Santista poderia ter, porque ocorre algo que não deveria. De um lado você pensa assim, puxa, são todos aliados. Opa, então agora, portas abertas no Palácio dos Bandeirantes, todos vão se entender, não vai ter brigas, ninguém vai ficar preocupado em puxar a brasa para a sardinha de alguém que é de um partido de oposição ao governo do Estado. Sim. Mas do contrário, o que se vê é que como todos são, entre aspas, amigos, não há aquela cobrança tão forte quanto poderia existir. Não existe aquela busca por recursos tão incisiva. Todo mundo parece que evita brigar publicamente uns com os outros porque pode pegar mal para o partido está rachado, estão brigando, tem um desentendimento, isso pode ser prejudicial para as eleições seguintes. Pensa-se muito pouco no cidadão e mais em acordos políticos, o que historicamente tem prejudicado a Baixada Santista, só com base nesses dados da saúde de que a gente falou agora há pouco. Bom, tem perguntas aqui dos nossos telespectadores, Rafael, para que você responda. A primeira pergunta chegando aqui, o Marcelo via WhatsApp. Na sua opinião, o que deveria ser feito quanto à segurança nas estradas? Acredito, Douglas e Marcelo, bom dia, 2 coisas. Uma delas, o reforço do policiamento militar rodoviário mais presente, mais visível. Não se vêem, como eu disse, policiais à beira da estrada com facilidade. Do contrário, quando muito, naqueles postos que existem a cada X quilômetros ao longo das rodovias. E aí a bandidagem fica solta na rodovia, né? Fica solta e se esconde. Aí não é apenas uma questão de policiamento, mas também social. Uma coisa curiosa, Douglas, e até responde por mim essa questão, o secretário municipal de segurança atual aqui em Santos, o coronel reformado Sérgio Delbel Júnior. Ele hoje é secretário de segurança em Santos, foi o comandante da Polícia Militar aqui na Baixada Santista. E num programa de rádio que eu apresentava até há pouco tempo, eu conversei com ele e perguntei a respeito do muro. Ele disse, bom, essa sim é uma medida de segurança. No entanto, o mais importante seria dar melhores condições de vida às pessoas que vivem ali no entorno. Mais oportunidade, mais educação, mais lazer, mais esporte. Voltando àquela matéria da Folha de São Paulo de ontem, Douglas, um problema muito grave que havia era a falta de perspectiva para aquelas pessoas. Tinha até um cidadão de 23 anos, desempregado, que dizia o seguinte, olha,
eu faço o possível para não entrar no crime. Eu já passei por essa vida pesada, eu sei que isso dá dinheiro, mas eu não quero ter complicação. Os pais dele já têm uma vida muito problemática, envolvida com drogas, o pai não vê há 15 anos porque está preso por ter cometido crimes, ele não quer ter o mesmo destino. O problema é a falta de oportunidade que se dá numa comunidade que acaba sendo, pior ainda, isolada por um muro, como se já não bastasse a falta de oportunidades. Então talvez um projeto social e habitacional em regiões como essa, da Vila Esperança em Cubatão, seria muito útil para que não houvesse favelas em que criminosos se escondessem. Não é a população que comete crimes, são alguns dos seus elementos, ou às vezes nem vivem ali, mas se escondem naqueles trechos porque é muito difícil entrar numa área de favela. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem o dique da Vila Gilda, que é a maior favela sobre palafitas do país. Muitos santistas não têm conhecimento dessa realidade. Ia falar isso. Muitos santistas desconhecem. Se você colocar a imagem... Não, isso não é Santos. De fato, como aquela foto aérea que você via de Cubatão, com o muro separando a estrada das pessoas. Mas onde fica isso? É Cubatão, aqui do lado, na Baixada Santista, a cidade vizinha à de Santos. E é muito difícil andar por uma favela. Palafita é algo isolado, os caminhos são muito tortuosos, o cidadão passa por passarelas de madeira que nem sempre tem a devida manutenção, veículos não entram em todas as áreas de favela que existem porque os barracos são muito colados uns aos outros e não dá sempre para chegar às áreas de mangue por onde às vezes assaltantes escapam, porque também não há o policiamento militar por barcos, que era um problema até que se comentava há um tempo, Douglas, porque havia pescadores por lazer ou então por trabalho sendo assaltados por piratas em rios aqui da região e não havia barcos para fazer o patrulhamento das áreas de rio e de mangue. E como há um tempo atrás chegaram a discutir o transporte hidroviário, justamente, que também não saiu do papel. Eu Talvez porque como a nossa característica não é de litorânea, não é de mar, então acho que vai ver não deu certo, né? Mais uma pergunta aqui, Rafael. O Matheus via o WhatsApp. Os valores do pedágio não deveriam ser diferentes de acordo com a via escolhida pelo motorista Anchieta Imigrantes? Esse é um outro problema. Você paga um pedágio caro e muitas vezes você é obrigado a descer pela Anchieta e disputar o espaço com os veículos pesados. Acho, Matheus, que por uma questão até de justiça, a própria concessionária poderia alertar o motorista com bastante antecedência, quando ele desce a serra, de que, por exemplo, a Imigrantes está interditada por causa de neblina. Vai sobrar, então, a Via Anchieta, que é uma pista que tem 70 anos de existência, é muito curva, bastante inclinada e onde o motorista de veículo de passeio divide espaço com muita dificuldade com caminhões pesados, longos, às vezes velhos, e é muito frequente ver caminhões tombados ali pela estrada. Portanto, se há uma pista que oferece condição menos adequada, se o motorista fosse avisado com antecedência, ele poderia passar pelo guichê do pedágio, já com a informação, olha, o senhor ou a senhora vai descer pela Via Anchieta. Não é a mesma coisa que a Imigrantes. Como forma de compensação, nós lhe damos um desconto na tarifa. É sonhar, não custa. Não é sonhar, a gente está falando o óbvio. E o que eu fico chateado, Rafael, eu tenho um pouco mais de idade que você, mas sou jovem como você, na ideia e no falar e no pensar, é porque, puxa vida, isso é tão fácil e a gente acredita a esses nossos representantes o mínimo de respeito a nós, cidadãos. E quando eles chegam no poder, eles fazem justamente o contrário. Rasgam, sem esquecer também dos grande número de representantes que passaram por aqui, levaram um caminhão de votos e se mandaram. Na campanha eleitoral vale tudo, inclusive não prometer nada. Muitos políticos hoje eleitos, deputados federais e estaduais, Douglas, receberam votos aqui da região e talvez não tenham nem passado por aqui. Só jogaram lá os seus santinhos de campanha, colocaram algum cartaz, fizeram divulgação pela televisão no horário eleitoral, que não é gratuito, o cidadão paga por esse horário eleitoral no rádio e na TV. E muita gente, como forma de protesto, acabou votando em pessoas que não sabem nem de onde são. Elas ganharam o seu voto, talvez, e hoje representam você, mesmo que você não saiba disso. Então, saber que essas pessoas estão lá ocupando vagas no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, isso é um fato suficiente para que você, cidadão, saiba de quem se trata e procure cobrar providências. Afinal, é alguém que
receber o seu voto. E olha, tem e-mail, tem várias formas de você protestar. E numa próxima eleição, não lembrar de quem se comprometeu e nunca apareceu. Rafael, rapidamente, vamos conhecer os aniversariantes desta terça-feira. Vamos lá, produção. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu Chegamos dia. ao final de mais uma edição do Hora Geral, meu amigo Rafael. 30 segundos para suas considerações finais. Um bom dia a você que assiste a Hora Geral. Obrigado pela audiência, pela paciência, pelas perguntas. Você é um cidadão metropolitano, você não vive apenas na sua cidade, mas na Baixada Santista toda. Mora numa cidade, estuda em outra, trabalha numa terceira. Veja esta região de maneira mais integrada. Estimule os políticos da região a fazerem o mesmo. Um abraço, bom dia. Obrigado, meu amigo Rafael. Manda um beijo para sua filha. Boas férias, ainda tem alguns dias. Obrigado. E espero que você retorne mais vezes aqui, porque você acaba pontuando de uma forma inteligente os problemas da nossa região. E você Obrigado. faz um papel que eu faço papel, de cobrar com responsabilidade. O político que ouvir uma boa crítica e resolver, o bônus não vai ser nosso, e sim dele, que é competente. Triste é que ainda existem muitos incompetentes em cargos que não deveriam ser ocupados por eles. Um abraço forte! Tchau, tchau! Até amanhã! Tchau!